Então rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormente. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gesarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tornando de novo ao barco, voltou. O homem que lhe tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para a tua casa e conta aos teus o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome. E nessa hora imploramos que o Senhor manifeste, Senhor, o teu Espírito sobre nós, iluminando o nosso entendimento, a fim de compreendermos a tua palavra, sermos instruídos, alimentados por ela. Ó Senhor, que a tua palavra fale por si só ao coração dos teus servos e servas, edificando, consolando, fortalecendo, trazendo esperança, Pai. Faz a tua vontade no meio do teu povo, sobre a tua igreja. Nós confiamos que ela sempre há de ser realizada. Fala conosco, Deus. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar esse sermão te fazendo uma pergunta. É uma pergunta retórica. Você não precisa responder. O que é misericórdia? No sermão passado, a pergunta era sobre o que é a fé. Hoje, sobre o que é misericórdia. E eu sei que essa não é uma pergunta difícil para a maioria de nós. Certamente, todos nós temos alguma ideia do que seja misericórdia, carregada de uma explicação sobre o que isso significa. Alguns podem dizer que misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos, e essa normalmente é uma definição que temos de imediata para misericórdia. Ou, como segundo diz a Escritura, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias são infinitas, ou as suas misericórdias não têm fim. Tudo isso está correto, e como falamos na semana passada sobre a fé, tudo isso
é a misericórdia, mas a misericórdia também é algo além disso. Misericórdia é um estado, uma condição em que se disponha o sentimento em função da compaixão. A misericórdia é um sentimento entranhável, profundo, de amor benevolente, de bondade excessiva. Por exemplo, nós temos, do primeiro ao último livro da Bíblia, diversos exemplos de misericórdia. A misericórdia, ela costura, toda a Sagrada Escritura. O texto dessa noite é um texto que fala sobre a misericórdia de Deus, nos fala sobre a compaixão divina que busca restaurar a dignidade perdida da criatura. Seja em Gênesis, até o Apocalipse, as misericórdias do Senhor estão presentes. Mas Davi, o rei Davi, é um dos que mais se destacam na relação com essa misericórdia. O salmista, ele diz no Salmo 40, verso 11: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Em um salmo mais à frente, ele diz: baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva. Davi sabia como se achegar a Deus e quando fazia, recorria a Deus por suas misericórdias. Ainda em outro salmo diz: o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras estão permeadas por sua misericórdia. Eu acredito que nós cristãos acreditamos plenamente nisso. Nós que tememos a Deus, olhamos para o mundo e sabemos que o mundo, se ainda existe, existe pelas maravilhosas misericórdias do Senhor. Davi reconhece que as misericórdias do Senhor é meio para a sua existência e sobrevivência. Davi está dizendo como que se eu existo, é graças à misericórdia de Deus. Como Jeremias, em Lamentações 3:22, vai dizer, que essas misericórdias não têm fim. O profeta Daniel também expressou algo sobre essa misericórdia. Em Daniel 9:9 ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos nos rebelado contra ele. O texto dessa noite traz um elemento, um ensinamento interessante acerca da misericórdia do Senhor, que essa misericórdia é determinada e não encontra barreiras ou distância para ser executada. Para exercê-la, por exemplo, Deus envia o seu Filho Jesus. Imagine que Jesus, o Filho de Deus, ele revela o amor do Pai, mas também ele manifesta a determinação de sua misericórdia, porque a fim de não nos dar aquilo que merecemos, ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, para sofrer o castigo que era nosso. Para exercer a sua misericórdia, especificamente no texto, Deus envia o seu Filho, que cruza o mar revolto, desafia uma terrível tempestade, para exercer essa misericórdia sobre uma criatura completamente desfigurada, escrava, debaixo do poder de Satanás. É o que o texto dessa noite, entre tantos ensinamentos, é um dos tais que o texto tem a nos ensinar. Desde o versículo 22,
desse capítulo 8 de Lucas, nós entramos em uma nova seção desse capítulo, que nos fala sobre o poder de Deus, o poder de Jesus sobre a natureza. Os próximos movimentos registrados aqui por Lucas demonstram o poder de Jesus sobre o endemoniado, o poder de Jesus sobre enfermos e o poder de Jesus até mesmo sobre os mortos. Nem o mar revolto, nem a legião de demônios mais poderosa, nem os males físicos sobre o morto ou a morte, não é grande o suficiente para parar, para impedir a misericórdia e o amor do Senhor de agir. Eu penso que textos como este de Lucas nos servem de consolo, de conforto, estão aqui a fim de nos dar esperança, a fim de fortalecer a nossa fé, a fim de animar aqueles que creem, nos ensinar sobre confiança que devemos depositar, em nosso Deus bendito toda a nossa esperança. O reverendo Hernandes Dias Lopes, quando vai comentar esse texto, ele começa a análise desse texto de uma maneira muito inteligente, eu queria compartilhar com você. Ele diz o seguinte: este é o primeiro incidente trans-galileu registrado por Lucas. Ele registra a jornada de Jesus de um mar agitado para um homem agitado. Humanamente falando, ambos eram indomáveis, mas Jesus subjugou a ambos. Jesus tem poder sobre um mar indomável, sobre um vento indomável, e também tem poder sobre os homens indomáveis. Vamos ao verso 26 de Lucas, que diz: então, rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. Gesaré é uma região a leste da Galileia. Jesus está então deixando a Galileia, indo para aquela região das 10 cidades, para Decápolis. E essa é uma cidade que compõe as 10. E considerando os versículos seguintes que temos, essa é uma cidade composta por gentios. Nós não sabemos se totalmente gentílica, ou seja, de não-judeus, ou uma cidade que tem a maior parte de sua civilização, de suas pessoas gentílicas. E por que nós chegamos a essa conclusão de que é uma cidade gentílica ou que tenha uma grande população de não-judeus? Porque existem fazendeiros de porcos aqui. E os judeus, e os porcos não se misturavam, Os judeus eram proibidos de criar porcos, de ter porcos. E a título de informação, essa manada de porcos, segundo Marcos, tinham cerca de 2.000 porcos que foram precipitados no mar ou no lago da Galileia. Então nós estamos falando de uma região, que possivelmente de gentios, e Jesus está já aqui nesse momento, expandindo o seu evangelho, até mesmo para aqueles que entre os judeus não mereciam conhecer as coisas de Deus. Alguns gostam de pensar que Jesus estava indo para aquela região a fim de passear, que estava procurando um certo tipo de descanso naquela região. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que Jesus estava atravessando aquele mar revolto, desembarcando naquela região com o único fim de alcançar aquele homem. O Evangelho de Mateus registra, falando desse mesmo episódio, o Evangelho de Mateus fala que existiam 2 endemoniados naquela região. Lucas e Marcos registram apenas um. Bem, quem é que está errado? Nós entendemos que nenhum dos 2 ou nenhum dos 3,
Marcos e Lucas falam em especial de um homem que é figura, né, dessa ilustração, desse registro, e Mateus, que é uma testemunha ocular, registra algo que não foi possivelmente passado para Jesus, ou para Marcos e Lucas, perdão. Ele viu ali não somente mas uma outra pessoa que estava em uma condição e foi alcançado também pela misericórdia de Deus, mas o que chama a atenção a ponto de tornar-se registro para Marcos e Lucas, que tem uma fonte comum, que no caso aí seria Pedro e Paulo, em especial Pedro, que é uma testemunha ocular, e isso pode não parecer importante, irmãos, para nós que estamos ouvindo o sermão, mas isso faz parte de um aprendizado, de um ensinamento que nós, quando lemos a Sagrada Escritura, precisamos ter, porque afinal, há muitos falsos mestres, enganadores, né, largados pelo mundo, que usam, por exemplo, esses tipos de texto para apresentar e dizer que há contradições na Bíblia, coisa que nós não acreditamos. Não acreditamos por uma série de outras evidências. Então, nós, quando lemos o texto, nós consideramos, por exemplo, quem escreveu o texto, em que condição escreveu, quem foi a fonte e o que é a fonte. A fonte é o seguinte: Lucas não é um discípulo direto de Jesus, ele não é um apóstolo, entende? Assim como Marcos também não é. Então, como foi que ele escreveu o Evangelho com tanto detalhe desse jeito? Como foi que ele escreveu, né, o que ele escreveu? Bem, se ele não viu, alguém contou para ele. Baseado no primeiro capítulo de Lucas, o próprio Lucas fez essa investigação. Ele foi atrás desse conhecimento a fim de registrar o texto. O objetivo é um texto muito bem organizado, cronológico, né, para ensinar a Teófilo, né, o seu excelentíssimo Teófilo, acerca das coisas que Jesus fez. Então, isso muitas vezes é importante para a nossa compreensão do texto que nós estamos lendo. Enfim, alguns gostam de pensar que Jesus foi para aquela região para descansar. Eu penso que não. Eu penso que ele atravessou aquele mar revolto a fim de libertar aquele homem que vivia prisioneiro, escravo de uma legião de demônios. Verso 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E João, dá um pouquinho mais de som aqui, por favor. Os R$15 aí. Mateus, em seu evangelho, ele diz que aquela região era uma região intransitável. Jesus estava andando, portanto, por um lugar onde os homens evitavam passar. E aí eu vou tratar como uma única figura, como registrado em Lucas, aquele homem colocava medo nas pessoas. Ô irmãos, eu não sei se você... Esse é um tipo de sermão, né, que eu não sei como dizer isso, mas eu me identifico muito com ele. Porque em diversas vezes na minha vida eu já fiz diversos trabalhos e já encarei diversas pessoas em estado de possessão demoníaca. Diversas vezes. Eu fico pensando que esse é um cara que impõe medo nas pessoas, de modo que as pessoas não transitam naquele lugar, né, porque tem medo daquilo que ele pode fazer. E eu me recordo que eu já corri de gente endemoniada com medo, né? Eu já passei por isso, não uma vez, né? Na minha juventude, né, um jovem cristão, já casado, caminhando, vindo do trabalho, eu trabalhava chegando em casa por volta de 1h da manhã e muitas vezes eu andava na rua, evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, né? Às vezes indo para lugares para orar sozinho. E uma vez eu
andando numa região lá de Niterói, embaixo da ponte Rio-Niterói, na subida da ponte, eu fui evangelizar um homem, e esse homem me botou para correr de madrugada. E quando eu cheguei lá na frente, eu falei assim, como é que pode? Eu tenho Jesus e ele não, eu estou correndo dele. Né? Mas eu não vou voltar mais não, né? Com medo daquilo. Né? Bem, os demônios causam medo de verdade. Não é o caso de sermos reformados, batistas, que nós não acreditamos em possessão demoníaca. Isso é sério, né? Nós não damos cabimento para pessoas endemoniadas, não entrevistamos pessoas endemoniadas. Eu me recordo que esse ano eu tive uma experiência, né? Como isso é gravado, eu tenho que falar isso aqui com um certo cuidado. Eu tive uma experiência com um adolescente que ele estava vendo um vídeo, né? E aí ele fala, o senhor já viu isso aqui? E quando eu olho era um negócio bem esquisito. E aí eu falei, não, nem sei nem o que é isso. No mesmo momento, esse menino se volta e me afronta e vem para cima de mim, de modo que eu preciso sair com ele, e no meio do caminho eu paro ele e chamo ele, e ele olha para mim e não consegue responder o próprio nome, né? Bem, eu em cabeça, em espírito orando, eu balanço ele e falo, rapaz, qual é o seu nome? E ele então fala o nome, e o olho desse menino estava literalmente virado, né? Eu levo ele até o lugar, eu não podia fazer muita coisa naquela situação, mas a minha larga experiência, e nisso, pela graça de Deus, tão somente eu sei, aquilo não é malcriação, né? Aquilo não é meramente um desrespeito, né? Aquilo é uma ação, né, de espíritos enganadores, de espíritos imundos. E todo o contexto, irmãos, dá comprovação disso, né? Porque na hora que ele me mostrou esse celular, você já viu isso aqui? Ele estava vendo exatamente uma manifestação demoníaca, né? Uma cena em um ambiente religioso de manifestação demoníaca. Bem, os demônios existem, né? E eles se apoderam de pessoas. E essa é uma discussão que muitas vezes a gente não quer ter, né? Bem, cristão não tem medo de demônio, embora eu com 18 anos tenha corrido dele, né? A gente não tem medo de Satanás, a gente não teme a Satanás, a gente não se intimida com Satanás, porque sem sombra de dúvida maior é o que está conosco do que aquele, né? Aqueles que estão com ele. Eu vou tratar isso um pouquinho mais à frente. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Como eu disse, Mateus falou que essa é uma região que não passava pessoas. Jesus, ao desembarcar, encontra um homem que tem sérios problemas. Observe que Lucas, que é o médico, ele dá uma descrição bem trágica da situação daquele homem. Em primeiro lugar, ele diz, possuído de demônios. Como veremos aqui no versículo 30, ele não possuía, né, um demônio, ele possuía uma legião, múltiplos demônios. Esse é um assunto que nem sempre a gente trata abertamente. Haja visto que nos nossos dias há toda uma preocupação de falar sobre possessão demoníaca. Hoje, em nossos dias, possessão demoníaca muitas vezes é tratada tão somente como distúrbio, né? A gente, em alguns casos, os nomes de possessão demoníaca, chamamos isso, né, de depressão. E isso é coisa séria. Há depressões que são depressões. Há, por exemplo, ataques epiléticos que são somente ataques, que são problemas orgânicos, né, problemas de saúde. Mas há inúmeros casos que são
possessão demoníaca, e que nós não queremos encarar e enxergar desse modo. Eu sei que, para nós cristãos, essa não é uma discussão que a gente deveria achar estranha, de modo que em muitos casos nós oramos, usando a autoridade que há no nome de Jesus, de expelir, de repreender, de expulsar demônios, e quando de fato não são, merecem então os modos de tratamento. Uma das características da possessão demoníaca é a ocultação ou mesmo a destruição da personalidade. A possessão demoníaca, irmãos, ela vem muitas vezes em um conjunto de atitudes e de ações que roubam daquele homem o sentido da vida, daquela pessoa, claro, não necessariamente homem ou mulher, criança, jovem, o sentido da vida, tira a identidade, troca a afeição. Eu já vi pessoas que mudam voz, pessoas que mudam força. Em um episódio, trabalhando na rua, evangelizando na rua, uma mulher, usuária de crack, entra em um processo de manifestar-se. 4 homens não conseguem segurar aquela mulher. 4 homens seguram aquela mulher e ela se bate de um jeito e ela joga os homens para longe. Eu já vi situações de pessoas escalarem parede de casa. Irmãos, a gente, dentro dessa região, eu venho de uma família completamente ligada ao espiritismo mais pesado que você possa imaginar. Mais pesado que você possa imaginar. Eu venho de uma família de pessoas que, em especial minha família por parte de pai, pai biológico, ligada a coisas assim absurdas. Então, eu vi, ninguém me contou. Não foram experiências que alguém disse, foram coisas que eu vi. A tomar o exemplo desse homem aqui, ele perde a família, ele perde a liberdade, ele perde a saúde física e mental. Esse homem perde a dignidade. Muitas vezes, quando eu cruzo com usuários de crack, eu falo sobre isso, Irmãos, aquilo não é meramente um vício. Essas pessoas que vivem, entregues às drogas, não são simplesmente viciadas em drogas. Eu sei que muitas vezes a gente trata essas pessoas como pessoas, sem vergonha, que querem viver essa vida, mas tem uma questão que a gente precisa encarar e enxergar, é que diz respeito à possessão demoníaca e à escravidão que essas pessoas vivem. Nós cristãos estamos numa luta que não é uma luta carnal, não é uma luta contra o sangue, é uma luta espiritual. Satanás, quando toma possesso dos seres humanos, ele arranca a dignidade, ele tira a paz, ele tira a decência. A tomar o exemplo aqui, ele desfigurou completamente a vida desse homem, transformou esse homem em um animal. Um exército de espíritos imundos tomou conta desse corpo, e a sua verdadeira personalidade está perdida. Ele não controla o próprio eu. A possessão demoníaca muito provavelmente significa a perda dessa individualidade. A pessoa não consegue mais ter autonomia, ele não é mais um indivíduo pensante. Ele não tem mais ou não consegue externar uma vontade.
E eu digo, irmãos, que por mais que busquemos definir a possessão, é algo horrível que vai muito além daquilo que a gente consegue descrever. Possessão demoníaca não é uma matéria vencida, ela continua acontecendo ainda hoje. E repito que ser um cristão batista não significa não acreditar em possessão demoníaca. A própria Escritura lá em Efésios fala que nós temos uma luta, e essa luta não é carnal. Bem, mais um relato de experiência. Isso fazem 20 anos. A minha mãe foi quem me levou para o Evangelho. Mas a minha mãe, até certa fase da vida dela, não vivia lá uma vida no Evangelho. E eu conto que essa foi a chave que virou a vida da minha mãe, né? Que a minha mãe era uma pessoa viciada em cigarro, né? A gente dizia que ela sofria, tem um nome que a gente dava. A minha mãe parecia uma caveira ambulante, né? Era magra, chupada assim, era um negócio sem vida, embora fosse para a igreja. E quando ela teve o meu irmão, nesse período de gestação, ela foi morar na casa de uma tia, e essa casa era uma casa de gente que vivia para, né, essas crenças, não somente esotéricas, mas espiritualistas, no sentido, né, de Umbanda. E, bem, irmãos, quando a minha mãe teve o meu irmão, ela entrou em uma terrível depressão. Ela não queria me ver, não queria falar com ninguém, e por algum modo, de alguma forma, ela saiu dessa casa, da casa dessa minha tia, e ela foi para a casa de um tio meu. Eu acho que eu já contei isso aqui algumas vezes. E aí então eu ligo para minha mãe, falo com ela no telefone, e a minha mãe está com uma voz trocada. Eu falo que eu vou vê-la, ela diz que não. E aí eu vou então na casa desse meu tio. Quando eu chego lá, irmãos, a minha mãe não estava normal, né? Não estava normal mesmo. Assim, foi uma pessoa muito ativa, de estar fazendo muita coisa, e ela estava como que um jeito a gente chama de prostrada, né? E aquilo era literalmente uma possessão demoníaca. Por quê? Depois de orar pela minha mãe, e em nome de Jesus repreender aquilo, a minha mãe se levanta e ela não sabia onde ela estava. Ela não sabia o que ela estava fazendo ali. Imediatamente ela se levanta, pega o meu irmão, né, arruma as coisas e volta para casa. Nós vivemos em um mundo tenebroso. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, é contra as forças espirituais do mal, e é por isso que nós, como cristãos, precisamos nos esforçar por andar de modo digno desse evangelho, irmão, porque as lutas que nós temos que vencer não são lutas carnais, não são lutas contra o sangue, são lutas espirituais. Com isso, eu quero dizer que a possessão demoníaca, ela pode ter vários tipos de manifestações. Algumas são públicas e extravagantes, outras são mais reclusas e discretas. Eu considero que alguém viciado em pornografia, bebida, que faça uso de entorpecentes, eu considero que tais pessoas são pessoas que são escravas de Satanás, quer existam manifestações extravagantes ou não. Em segundo lugar,
esse homem andava nu. Não havia mais nenhuma preocupação com a higiene, ou segurança, ou mesmo com algum tipo de decência. Aquele homem possesso de demônios, e é o que o demônio faz, ele perde todo o senso de humano, ele se torna praticamente um animal selvagem. E em terceiro lugar, ele não vive mais com seus familiares, agora ele vivia nos túmulos, a morada esperada para os demônios, como nos escritos judaicos está registrado. Todos precisam de um abrigo temporário. Ele não era bem recebido pela sociedade, não vivia perto de nenhuma pessoa, então ele habitava nas tumbas, que eram lugares sujos. As tumbas gentílicas não eram tumbas tratadas, como no caso dos judeus, e ele vivia ali de modo sujo, impuro, aquele que era muitas vezes abrigo, lugares para os leprosos. Esse homem não tinha controle de si, controle de suas palavras ou de suas atitudes. Eu tenho em mente que ele era uma pessoa escrava ao ponto, talvez, de gritar sozinho, falar sozinho. O texto fala que ele mutilava o próprio corpo. No verso 28, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Reforçando aquilo que falamos anteriormente, que os demônios se apoderam da personalidade, fazendo com que tais pessoas realizem atividades que em muitos casos não se lembrarão delas. As palavras deste versículo revelam que os demônios possuem um conhecimento sobrenatural. Eles sabiam quem era Jesus, sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, que tem todo o poder para atormentar os demônios e lançá-los para o abismo. Os demônios, por sua vez, creem na divindade de Cristo, creem na sua autoridade. Eles reconhecem as penalidades eternas. E aí, irmãos, abro aspas aqui para falar disso, né? A fé dos demônios é mais ortodoxa do que a fé dos teólogos liberais do nosso tempo, né? Os demônios carregam uma fé em Cristo, fé com aspas, maior e melhor do que aquelas produzidas ou aquela apresentada por Caio Fábio, Ricardo Gondim, Ed René e companhia, né? Uma das marcas da possessão demoníaca é o fato de que os demônios são atormentados pela presença de Jesus. A luz do Senhor resplandece sobre a escuridão e leva grande tormento aos espíritos imundos. E eu queria fazer uma observação cuidadosa sobre isso aqui, de que a presença de Jesus, irmãos, a obra do Senhor, ela tende a incomodar a escuridão. Ela tende a incomodar. Bem, isso aqui é um assunto, falar de demonologia, né? Quase falo em língua aqui. É uma coisa que a gente tem que ter muita cautela. Bem, irmãos, isso aqui é um ponto de vista bem próprio. Todo aquele que não serve a Jesus e tem a presença de Jesus, não anda vazio sem presença nenhuma. Não existe um campo neutro, cinza, onde as pessoas não são nem de Jesus,
nem de Satanás, né? Não existe esse, né, jogar no meio, como o capitão aí, ele acha que existe, né? Bem, ou você é luz ou é trevas, ou serve a Jesus ou serve a Satanás, né? E você não pode servir a dois senhores. Então aqueles que não vivem para Jesus e o amam e são por ele libertos, são escravos de Satanás. Assim como nós que servimos a Deus, cremos e professamos que há sobre nós o Espírito Santo, que é uma evidência necessária para a salvação ou da salvação, porque esse Espírito que em nós habita testifica de que somos filhos de Deus. Aqueles que não têm Jesus, eles são casa ou morada de espíritos enganadores. Eu não acredito em um espaço oco, vazio, neutro. E aí então a gente avança para uma questão de possessão. Não necessariamente toda possessão precisa ter manifestação, no sentido de grito, né, de espumar a boca, de ranger os dentes. Não necessariamente toda, né, possessão haverá isso. E aí quando a gente vai estudar esse assunto, irmãos, há possessões que são silenciosas, pessoas perdem sentido da vida, querem viver em escuridão, em um tipo de estado depressivo. Eu já vi pessoas que desse modo, não apenas querem, né, esse estado depressivo ou entram em um estado depressivo, mas começam a ter tendências suicidas, pensamentos suicidas. Tá, você vai me dizer assim, calma, pastor, isso pode ser meramente uma depressão. Tá bom, então como é que a gente cura isso? Porque a depressão é um desses problemas que a gente não consegue diagnosticar. Não é orgânico, não tem marca. Se é falta de sentido da vida, nós cristãos sabemos que só tem uma resposta para isso. E claro, irmãos, você pode conhecer alguém depressivo, né, que encontrou sentido para a vida jogando golfe. Eu comecei a jogar golfe e deixei de ficar depressivo. O outro, olha, eu passei a nadar e deixei de ficar depressivo. Eu comecei a fazer crossfit e deixei de ficar depressivo, né? Eu comecei a torcer para o Flamengo e fiquei depressivo, né? Não tem jeito, a gente fica mesmo. Bem, você pode encontrar sentido e você pode conhecer pessoas que, eu comecei a fazer isso e... Bem, isso não é sentido da vida. Essas coisas não apontam para coisa nenhuma. Em um dado momento da vida, as pessoas verão aquilo que o sábio diz, é como correr atrás do vento. A internet, né? De vez em quando sobe aí na nossa timeline alguém que esbanja riqueza, carro, relógio, bons lugares. E isso também não é sentido da vida. Nós temos conhecimento, e todos nós temos, de pessoas que... Eu me recordo eu trabalhava numa empresa que era uma das maiores redes do Rio de Janeiro. O filho do dono dessa empresa, e era filho único, né? O cara tinha acabado de comprar um carro aí, uma Mercedes caríssima. Ele veio com esse carro na ponte de Niterói, parou no voo central, abriu a porta e se suicidou. O filho do Arthur Sendas. Bem, riqueza, carro, isso não é sentido da vida.
uma das marcas disso é essa desorientação. A questão aqui é: esse homem é afastado de toda a sociedade, muitas vezes ele é inclusive acorrentado, porque ninguém consegue contê-lo, e ainda assim ele quebra a corrente. Nós temos um caso, irmãos, completamente fora do comum. O verso 30 e 31, Jesus olha para aquele homem e pergunta: qual é o seu nome? Ele responde: Legião. E aqui é um comentário de Lucas, né? Porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogava-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Jesus então pergunta, não ao demônio, mas ao homem que está possesso, e quem responde pela boca do homem é a legião que nele está. Os demônios que dominam essa pessoa pedem para que não sejam lançados nas profundezas, no abismo, né? No mundo dos mortos, como isso é entendido. No verso 32 e 33 diz: ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Como eu disse, Marcos fala que eram cerca de 2.000 porcos. E aí então os demônios rogam, pedem que eles permitissem entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. No versículo 32, os espíritos imundos sabem que a batalha sobre aquele homem está perdida, e eles pedem um tipo de mercê a Jesus para que ele não os lance definitivamente no abismo. Há porcos naquela colina, naquela encosta, e Jesus permite que eles entrem nos porcos. E isso certamente seria um tanto ofensivo para pessoas do nosso tempo, da modernidade, né? Pois Jesus dá permissão para que 2.000 animais sejam destruídos. Imagine, né, as placas contra Jesus, né? O Greenpeace e todas os outros movimentos de defesa dos animais, dizendo: olha, esse homem mata 2.000 porcos, permite que 2.000 porcos de uma só vez sejam destruídos. Bem, irmãos, uma coisa que as pessoas às vezes não notam é que os demônios são destruidores. A presença demoníaca ou a possessão demoníaca, ela é sempre destruidora. Ela destruirá a personalidade das pessoas, a paz, a família, a decência, a convivência. A presença ou a possessão demoníaca, se nós entregarmos o nosso coração a Satanás, nós certamente veremos ser destruído, né, as nossas relações cotidianas. O nosso temor a Deus se vai. O apreço por princípios, por valores, né, serão perdidos. Os demônios são destruidores, é assim que eles entram nos porcos. Eles fazem com que esses porcos sejam lançados despenhadeira abaixo. Essa cena, irmãos, prova duas coisas: a completa natureza maligna e impura de todo espírito maligno. O seu propósito nesse mundo é destruição, roubar, matar e destruir. Qualquer um que brinca com o oculto, com algum tipo de ocultismo, é completamente insensato e traz destruição sobre si. Eu acredito, irmãos, que como igreja, nós precisamos trabalhar e ter consciência de que nós estamos e temos uma séria batalha espiritual.
Verso 34, os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. O propósito de Cristo foi completado. Ele atravessou aquele mar revolto, a fim de libertar um prisioneiro. Dá demonstração de grande poder. E agora, os porqueiros saem aí anunciando o que viram. Os textos de Marcos e Mateus completam muito a ideia daquilo que está em Lucas. Eles não saem anunciando o grande poder de Jesus. Eles saem anunciando indignados o que viram acontecer. Um homem ser liberto e eles tomarem um prejuízo de 2.000 porcos sendo lançado no mar. Irmãos, tu acha que isso seria diferente hoje? Se as pessoas protegem baleia e matam criança no ventre, esse tipo de gente não mudou. Esses aqui reclamam dos porcos, mas não glorificam a Deus pela vida daquele homem restaurada. Os homens do nosso tempo protegem cachorrinhos e gatinhos na rua e assassinam crianças no ventre. O mesmo tipo de demônio que operava há 2.000 anos atrás é o mesmo que opera hoje. Aqueles homens apegados aos porcos podem até não ter legiões, mas certamente são guiados e dirigidos pelos demônios. Do verso 35 ao 39, então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo. Percebe que uma das ações demoníacas é acabar com a capacidade de fazer juízo. Irmãos, a capacidade de fazer juízo é algo que compõe a consciência do homem, coisa que nem todo mundo tem desenvolvido. Bem, esse homem então está recobrado, vestido, andava nu, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, aprendendo, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos, rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Que tipo de homens esses são, né? Diferente da sociedade ou mesmo da ciência da época, Jesus restaurou completamente aquele homem e deu dignidade a ele. O vestiu, recobrou o juízo e fez ele voltar a viver como uma pessoa normal, uma criatura de Deus. Concluindo isso aqui, ontem eu ministrei uma aula sobre direitos humanos e direito religioso, e todas as vezes que eu falo para uma turma de teologia sobre direitos humanos, eu enfatizo que não existe instituição, entidade filantrópica no mundo, não existe nenhuma que mais trabalhe pela dignidade do homem do que a fé cristã, a Igreja de Jesus. Nenhuma. Em toda a Escritura,
nós temos claramente um ensino acerca da dignidade das pessoas. Você olha para Atos dos Apóstolos, quando os diáconos estão sendo instituídos, alguém pode pensar que era tão somente para que os ministros pudessem orar e se dedicar à palavra. Mas o que o texto nos ensina é que aqueles homens estão sendo instituídos a fim de que as mulheres, viúvas e os órfãos fossem tratados com dignidade no momento de repartir a mesa. No Evangelho, por diversas vezes, nesse mesmo capítulo 8, nós vemos Jesus recobrando a dignidade dos homens. A mulher pecadora, que o fariseu diz: olha, se ele fosse profeta, saberia que ela é pecadora. E Jesus olha para ela e diz: vá e não peques mais. Para o Evangelho, não há judeu, grego, bárbaro. Em outras palavras, não há homem, mulher. Não há raça, negro, branco, índio. O Evangelho é poder de Deus para salvar todos. Você já percebeu que o Evangelho nos trata como iguais? Não interessa se é juiz, desembargador, presidente do Brasil, se compõe uma igreja de Deus, é membro como todo mundo e não tem direito e privilégio sobre ninguém. Portanto, se é um juiz que se converte ao Evangelho, esse deveria ocupar-se de servir no Evangelho. Não interessa quem seja, todos nós somos um em Cristo. Não há maior, não há melhor. Todos nós compomos um só corpo. Eu sempre digo que a missão da igreja não é uma missão social. A igreja não tem a missão de ir e cuidar dos pobres. Essa não é a missão da igreja. A missão, porque dinheiro não dá dignidade a ninguém. A assistencialismo não recobra a dignidade de ninguém. Nós vivemos em um país miserável, de gente miserável, e que é grande e rico em assistencialismo. Somente o Evangelho, Cristo Jesus, que é o Evangelho, tem o poder de dar a verdadeira dignidade do homem, porque o pecado o torna escravo de Satanás, tirando dignidade desse homem, tornando esse homem um malfeitor, seja contra os poderes constituídos, por exemplo, desse país, seja contra a própria casa, contra a própria família, contra os próprios irmãos, contra ele mesmo e pior, contra Deus, sempre. No verso 38 e 39, o homem que tinha saído dos demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Pediu: Jesus, deixa eu ir com você, deixa eu seguir o Senhor. E Jesus ordenou que ele voltasse para casa e ele contasse aos dele tudo que Deus fez por ele. Então foi ele não retruca, ele não reclama, ele vai. Foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Irmão, olha só isso aqui. Esse homem encontra com Jesus, é liberto da legião de demônios. Alguém arruma a roupa e veste esse homem. Possivelmente, naquele meio tempo, esse homem toma ali um banho. Alguém pega: vem cá, irmão, vamos tomar um banho aqui. Irmão, já sentiu o cheiro de mendigo? Já deu um banho em algum mendigo?
É interessante. É interessante. Acredito que alguém atencioso cuidou daquele homem porque ele chamou a atenção de todo mundo que voltou. E ele estava ali naquele meio tempo aprendendo aos pés de Jesus. E agora Jesus atende a multidão que fala: vai embora. E Jesus fala para aquele homem: agora vai e anuncia. Quanto aquele homem sabe? Bem, ele sabe o suficiente de que ele era um louco, um possesso, de que ele era alguém sem juízo, e agora Cristo resplandeceu a sua luz, e ele vive. O quanto nós temos recebido e não fazemos o mesmo, irmão. Não estou esperando ser treinado, estou esperando um aperfeiçoamento, estou esperando isso, estou esperando aquilo, enquanto que a ordem do nosso Senhor, uma vez que essa luz foi resplandecida em nossas vidas, é ir e dar fruto, ir e anunciar o Evangelho. Por fim, o texto dessa noite fala da grande misericórdia de Deus que atravessa um mar revolto para salvar uma única vida, para libertar um único homem e abalar toda uma grande cidade, demonstrando uma infinita misericórdia. Às vezes nós estamos olhando para muitos e Deus quer nos despertar para trabalhar para um só. O mar, o vento, era para alcançar esse único homem e tornar ele um testemunho poderoso naquela região. Os homens se preocupam com baleias, com cães, com porcos. Deus, em Jesus, restaura homens que muitas vezes vivem como porcos. Que Cristo Jesus nos leve a ir e produzir frutos, confiando no seu eterno poder e na sua infinita misericórdia. Vamos orar? Senhor, te damos graça por tua bondade e amor,